Boa noite, amados, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso curso sobre as parábolas de Jesus. Nós já tivemos uma introdução sobre o que são as parábolas. Nós falamos também sobre por que Jesus fala por parábolas e hoje nós vamos ter a primeira parábola. E para iniciarmos, nós vamos começar com a parábola do semeador. Ok, querido? Nós vamos nos basear na passagem de Lucas, no capítulo 8, versículos 5 a 8. Tá? Durante a ministração, nós vamos estar lendo esse texto. Tá, ok? Eu quero incentivar você a chamar, a convidar outros irmãos a compartilhar dessa palavra. Chame-os. Quem se inscrever no canal vai estar concorrendo ao final desse curso a um sorteio, certo? Nós vamos estar sorteando aí um brinde de surpresa, tá? Também estaremos produzindo um livro, tá? Sobre todas as parábolas que nós falarmos durante esse curso, tá ok? Então, vamos lá. E aí nós estaremos falando agora sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela explica como pessoas diferentes, elas reagem à mensagem do Evangelho. As sementes em diferentes tipos de solo, elas representam o impacto que essas pessoas têm com relação à mensagem de Cristo em suas vidas. Apesar de muitas pessoas rejeitarem, abandonarem o Evangelho, aqueles que creem e se mantêm fiéis, eles dão muito fruto. Uma parábola, como nós já falamos antes, é uma pequena história, uma ilustração para explicar uma verdade complexa ou assuntos que Jesus ele levava às multidões, né? E era uma forma que ele tinha de falar para que todos entendessem. Nas suas parábolas, Jesus ele utilizava exemplos do dia a dia para ensinar verdades espirituais. O intuito de Jesus era isso, né? A agricultura era parte da vida de todas as pessoas nessa época e por isso Jesus muitas vezes usava exemplos da natureza em suas parábolas. Jesus sempre utilizava coisas do dia a dia. E a parábola do semeador, Jesus vai estar ministrando essa parábola quando ele estava na praia, quando uma grande multidão veio para ouvir o seu ensino. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 1, nós vamos ver o seguinte texto. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Havia tantas pessoas que ele teve que entrar num barco para poder ter espaço, se colocar numa posição estratégica para ministrar para todas aquelas pessoas. Na parábola do semeador, um semeador lançou sementes no solo. Algumas das sementes elas caíram na estrada e foram comidas pelos pássaros. Outras caíram em uma zona com muitas pedras. Essas pedras, essas plantas, elas cresceram rápido, mas depois elas foram definhando com o sol, porque não tinham lançado suas raízes. Ainda outras sementes caíram entre espinhos, que sufocaram as plantas enquanto cresciam. Mas algumas sementes caíram em solo bom e cresceram e deram muito fruto. Isso é o que diz o texto que nós vamos ler agora. Lucas, o semeador, ele diz assim, Lucas, o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.
O texto está em Lucas, no capítulo 8, do versículo 5 a 8. Jesus, ele não vai explicar essa parábola para a multidão. E mais tarde, os seus discípulos vão perguntar sobre a parábola, e Jesus lhe disse que somente os que o seguiam teriam direito de entender. Ele não explicava para toda a multidão, porque eles não vinham com o coração voltados para o Senhor com sinceridade. Jesus sabia disso. Eles estavam à procura de alguma coisa e não de Jesus. Mas ele explicou a parábola para seus discípulos, porque realmente esses discípulos, eles queriam seguir Jesus. O texto de Marcos, no capítulo 4, versículo 11 e 12, ele diz assim: ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, e de outro modo poderiam converter-se e serem perdoados. E as sementes? Como são as sementes? A primeira semente, ela cai à beira do caminho. E essa semente que caiu à beira do caminho, ela mostra que a palavra de Deus, ela é a semente, certo? E Jesus, ele lança essa semente. Algumas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, mas elas não entendem. Essas pessoas são como a semente que cai no solo duro do caminho, que não absorve a planta. Assim como os pássaros comem essas sementes que estão na superfície, o diabo, ele vem e retira a mensagem da salvação do coração dessas pessoas. Elas são, vamos dizer assim, passageiras. Elas ouvem, mas rapidinho o diabo vem e tira a palavra dos seus corações. Mateus capítulo 13, versículo 18 e 19, ele vai dizer assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Jesus, ele é bem claro na explicação dessa semente, né? A outra, ela cai em solo pedregoso. A semente que caiu no solo com muitas pedras, ela representa as pessoas que ouvem o Evangelho. Elas aceitam a mensagem com bastante alegria. O problema é que não tem raiz. A sua fé não está firme em Jesus. Quando enfrenta algum problema, alguma dificuldade, alguma perseguição por causa de Jesus, por causa do Evangelho, elas abandonam o Evangelho. Sua fé murcha como a planta que secou-se no sol. Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21, ele diz assim: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Conheço, irmãos, pessoas que são esse tipo aí de solo. Conheço pessoas que são como essas sementes que caem à beira do caminho. As sementes que caem entre os espinhos, elas são sufocadas pelos espinhos. É como as pessoas que ouvem o Evangelho, mas dão mais importância à riqueza e outras preocupações da vida. Em vez de se dedicarem a Jesus, ao reino de Deus, correm atrás de coisas terrenas. E a mensagem da cruz não produz frutos em suas vidas. Você conhece alguém assim? Ah, eu conheço muita gente assim, tá? E aí a gente vê que é uma correria de um lado para outro. Mas muitas vezes essas pessoas, elas estão vazias. Mateus capítulo 13, versículo 22 diz assim: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. São pessoas que não dão frutos. E aí vem a semente do solo fértil. Apesar de ser rejeitado por muitos, o Evangelho, a palavra de Deus, ela tem grande efeito.
Algumas pessoas são como a semente que cai em solo fértil. Ouvem o evangelho, entendem e têm uma vida muito frutífera. Os resultados de suas vidas são como uma boa colheita e revelam o poder transformador de Jesus. A palavra, ela diz assim em Mateus 13, 23. Enquanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Que maravilha! Aqui o solo é fértil, é frutífero, né? Aquilo que ele faz, onde ele coloca a planta dos seus pés é bênção, onde coloca as suas mãos é bênção, palavra lançada é bênção, né? Então são pessoas que elas prosperam em todas as coisas, né? Na palavra, no reino, naquilo que fazem, na vida, na família, no casamento, nos projetos, nos sonhos. São sementes férteis, né? E que tipo de semente é você, meu irmão? Que tipo de semente é você? Os discípulos de Jesus eram solo fértil. Suas vidas mostravam que o evangelho estava plantado em seus corações. Mas muitas outras pessoas que ouviram os ensinamentos de Jesus não aceitaram a sua mensagem. Seus corações eram como os diferentes tipos de solos infértil que a parábola comenta. Todos receberam a mesma mensagem, mas o que fez a grande diferença foi o coração de cada um. O que ainda continua fazendo toda a diferença é o coração de cada um de nós. O mesmo está acontecendo hoje. Muitas pessoas ouvem o evangelho, mas nem todos entendem e aceitam. Somente os corações onde o evangelho ganha raízes têm suas vidas transformadas. Mas quando isso acontece, meu irmão, os resultados são grandiosos e são notáveis. As pessoas olham para você, olham para a sua vida e dizem assim: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, que cara formidável, notável, tudo que ele faz é bênção. E às vezes as pessoas olham para você e dizem assim: eu quero ser como fulano. Assim como Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Queridos, é isso. Nós temos que ter um testemunho de coração, onde a semente, a palavra de Deus, ela vem e ela germina e produz muito fruto. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, querido. Multiplique esse conhecimento, compartilhe esse vídeo, curta, convide irmãos para se inscreverem. Ainda vem outras parábolas. Amanhã nós temos outra. Não vou dizer qual amanhã, tá? Então, faça a sua parte, seja um semeador da palavra, que você compartilhe essa palavra, tá, querido? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Nós estaremos juntos até o final desse curso. Deus abençoe.